Olá, na seção de vídeos para compreensão do Ecometrópole, esses são os primeiros vídeos, logicamente que serão melhorados e terá o depoimento de muito mais gente, mas a gente vai adiantando só para facilitar. Entre os temas principais, os temas e os lemas, os conceitos do Ecometrópole, o primeiro deles é o Conversa Franca. O que é o Conversa Franca? Conversa Franca é todo o processo de diálogo do poder público com a sociedade, com o cidadão. É o processo na qual o prefeito explica as dificuldades da prefeitura, na qual ele explica as contas públicas, ele explica o alto custo que nós temos com alguns serviços públicos, que se a população ajudar, fica muito mais barato. Ele explica, por exemplo, que não tem recursos públicos e existe a previsão de déficit no final do ano, mas mesmo que houvesse, nós precisamos de recursos para investimentos diversos, para contrapartida, investimentos na saúde que precisa de muito recurso. Então, não tem recurso. O cidadão precisa compreender que tudo que ele fizer para ajudar a prefeitura, ele já paga os seus impostos, a sociedade reconhece isso, a prefeitura reconhece, é claro, né? Mas ele precisa fazer algo mais. Então essa é a conversa franca. A conversa franca é a transparência. A conversa franca é o prefeito mostrar todos os dados o tempo todo. A conversa franca é o prefeito mostrar que os recursos estão sendo muito bem gastos, de forma inteligente, de forma honesta, transparente. Então isso é fundamental, porque a gente precisa que o cidadão colabore. E a conversa franca é chegar para o cidadão e falar sobre os problemas da cidade e de que forma ele precisa ajudar. Como é que está a sua área permeável, a sua calçada, se tem ou não uma árvore, como ele está tratando o resíduo, né? Está fazendo a reciclagem, a compostagem, a separação adequada, enfim, o que ele pensa sobre a cidade, de que forma ele quer contribuir, qual é a sugestão dele. Então isso é um diálogo que precisa se estabelecer entre o poder público e as pessoas, a sociedade. Isso, infelizmente, embora seja básico, né, ele não existe. Atualmente a prefeitura lembra do cidadão para mandar o carnê do IPTU. E a coleta do lixo é o único serviço que chega até ele assim, periodicamente, rotineiramente, né? Lógico que tem outros serviços que às vezes ele precisa e ele dispõe, mas no sentido de ligar, de conversar, de solicitá-lo, de convidá-lo, isso a prefeitura não faz. Nem em Londrina, nem em nenhum lugar do Brasil. E nós estamos mostrando que isso é essencial. Essa é a questão número 1. É preciso que tenhamos sempre uma conversa franca. E a conversa franca, necessariamente, não é a conversa que vai nos agradar. É uma conversa que precisa acontecer, né? Com muita franqueza, com muita honestidade, na qual a prefeitura fala das suas dificuldades e chama o cidadão a participar. Mas chama de forma permanente. Olha, amanhã nós vamos estar aqui, depois da manhã, que é em complemento ao dia a dia, que é um dos outros conceitos do Ecometrópole. Ou seja, nós precisamos que as pessoas entendam de que só é possível transformar as cidades com ampla participação. Participação significa diálogo, participação em instituições, em conselhos, em comitês, participação no bairro, na associação de morador, participação estudando um tema que afeta a cidade, participação mandando um e-mail, participação cuidando de uma pracinha, cuidando da frente da sua casa, participação cobrando ou orientando, ajudando um vizinho. Então, toda a relação com o cidadão, o diálogo, a orientação, o ensinamento, a educação, a questão urbana, ambiental e rural, regional, enfim, a questão da sustentabilidade, o famoso tripé da sustentabilidade, o social, econômico, ambiental, são situações que às vezes não são tão fáceis e que precisam serem ensinadas, orientadas, estimuladas na população. Por isso, amigo,
um dos subprogramas, o principal, o primeiro, é o Conversa Franca. Conversa Franca, depois nós temos o Pessoa a Pessoa, que é a relação que precisa se dar no poder público com toda a sociedade, todas as pessoas acima de 10 anos, com a assinatura do termo de compromisso, né? Então esse é o Pessoa a Pessoa. Metro a metro, daí é pelas águas, pelas bacias e microbacias hidrográficas, mas o metro como a menor unidade de território, ou seja, nós controlamos, entre aspas, nós gerenciamos o sistema ecometrópole, metro a metro, e dia a dia, que é a perenidade, se mantendo, porque as coisas, se não tiver permanência, elas se acabam, elas não têm continuidade, não têm eficácia. Então lembre-se, né? Conversa franca, pessoa a pessoa, metro a metro, dia a dia. Os conceitos do ecometrópole, os conceitos que vão transformar Londrina, que vão transformar as cidades brasileiras.